Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia, que a paz do Senhor esteja com você. E hoje eu trago um esboço de pregação, algumas pequenas lições, resumidamente valiosas sobre a vida de Débora. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E acompanhe todos os conteúdos que nós estaremos postando dia de segunda, quartas e sextas. Então vamos lá. O texto base desse esboço de pregação se encontra em Juízes, no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Então era um contexto em que os filhos de Israel havia pecado contra Deus, e o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. E esses inimigos oprimiam a Israel por 20 anos, até que Israel estava em angústia, em aperto, e começou a clamar a Deus. E o Senhor levanta uma mulher que ouvia a voz dele, uma mulher obediente, uma serva que tinha sabedoria de Deus, em que ela foi usada para que aquele povo fosse liberto. Então vamos à introdução. Quem era Débora? Era uma mulher de Deus, uma profetisa. E além disso, ela exercia o juízo naquele contexto de opressão. O que era exercer o juízo? Os filhos de Israel, como não havia rei naquele momento, eles iam até a Débora para resolver os seus problemas, as suas questões. E ela, orientada pelo Espírito Santo, pela voz de Deus, pela sabedoria de Deus, ela orientava aquele povo, quais as decisões que eles deveriam tomar. Então perceba que era uma mulher que ela possuía uma liderança influente e respeitada, porque era uma mulher verdadeira de Deus. Era uma mulher que tinha a sabedoria do Espírito Santo. Até que o Senhor vê a disposição dessa serva e faz dela um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. Então o povo, em grande angústia, oprimido por 20 anos por Jabim e seu exército, eles clamam a Deus. Eles clamam a Deus em grande angústia e Deus prepara o livramento. Então Débora, ela foi um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. E é necessário dizer que ela não pegou em nenhuma arma para lutar naquela guerra, mas ela era uma mulher obediente à voz do seu Senhor, uma mulher que era uma líder influente em sua geração. Para entendermos um pouco deste cenário, a Bíblia vai nos dizer em Juízes, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, que os dias eram dessa forma. Os dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Perceba que o contexto de opressão era tão grande em que os filhos de Israel, eles temiam até sair de suas casas. As viagens cessaram, porque aquele povo, os inimigos de Israel, os tratavam com muita violência. Então era um contexto de muito medo, de muito terror. E eles clamando a Deus, e Deus levanta esta serva. E a segunda lição é que Débora, ela tem a sua confiança em Deus e encoraja o povo. Nós vemos aqui que esta mulher, ela conhecia o Deus que ela servia. Por mais que a confiança dos inimigos de Israel estivessem nos seus 900 carros de ferro, como a Bíblia diz, Israel temia muito aquele povo, porque eles eram mais fortes do que Israel, e além de ter esses carros de ferro. Só que a Bíblia vai nos dizer no Salmos 20, no versículo 7, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E trazendo para nós devemos ser assim como Débora. A confiança dela estava no nome do Senhor. A confiança de Débora estava no Deus que ela conhecia e no Deus que ela servia. Então ela confia em Deus e leva aquele povo a confiar em Deus também. Eles estavam temerosos, mas Débora sabia que o Deus que ela servia era maior do que os inimigos que estavam perseguindo a Israel. E a terceira lição que essa história nos traz é que Deus deseja usar os seus servos. Quando Deus encontra servo disposto, servo que busca Ele,
servos que obedecem a sua voz, Deus deseja usá-los como um instrumento de libertação. Débora, ela foi usada como um instrumento de libertação para o seu povo. Deus quer ser instrumento de libertação para a sua casa, para a sua escola, para a sua faculdade, no ambiente de trabalho. Então, quando nós nos dispomos e dizemos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu desejo ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, o Senhor quer usar a mim e a você. Então, é necessário ouvirmos e obedecer a voz do Senhor, como Débora fez. Ela era uma mulher que ela era direcionada, guiada pela voz do Senhor. Perceba que Débora, como ela conhecia o Deus que ela servia, ela não teme a afronta do inimigo. Ela sabia que Deus estava preparando algo para livrar o seu povo. Nós não podemos temer a afronta do inimigo. Quando nós estamos arraigados em Deus, obedecendo a voz dele, nós não podemos temer, porque a Bíblia vai nos dizer que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós temos que somente ficarmos na posição de servos de Deus e obedientes à sua voz, porque Deus deseja nos usar. Essas foram algumas pequenas lições que nós tiramos da vida desta mulher de Deus. Através dessa história fica claro que Jesus deseja usar cada um dos seus servos como instrumento dele, independente se nós nos achamos capazes. O povo de Israel não era capaz, humanamente falando, de vencer aquele povo que tinha tantos carros de ferro, que tinha um exército poderoso. Mas quando somos dependentes de Deus, o Senhor nos usa para sermos instrumentos de libertação para coisas que nós nem imaginamos. Basta Ele encontrar em nós um coração que obedece a Ele, um coração humilde e dependente dEle. Porque Débora nos mostra que a dependência nossa deve estar sempre no Senhor. Nenhum inimigo é maior quando nós estamos na dependência do nosso Deus, o Deus que nunca perdeu batalha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão, se você quer que aprofunde um pouco mais essa história, deixa aqui nos comentários que nós faremos o possível para trazê-la ao canal. Deus abençoe.